Sabia que, enquanto no mundo apenas 5% das pessoas têm olhos cor de avelã, na Espanha esse número dispara para 55%. Não é coincidência. É história pura gravada nos nossos genes. Essa cor única que flutua entre o verde esmeralda, o dourado do trigo e o castanho do outono não é só bonita, é um mapa genético vivo que revela milénios de migrações, conquistas e encontros que forjaram a Península Ibérica. Hoje descobriremos porque é que a Ibéria é o epicentro mundial dessa raridade genética e como os nossos olhos contam uma história que começou há 40 mil anos e continua cada vez que se olha ao espelho. Os olhos cor de avelã são um prodígio da natureza. Ao contrário dos olhos azuis ou castanhos, que respondem a padrões genéticos mais simples, os olhos de avelã são o resultado de uma complexa orquestra molecular. Intervém mais de uma dezena de genes, mas os protagonistas principais são o OCA2 e o ERK2, localizados no cromossoma 15. Estes genes controlam a produção de melanina na íris, mas não de forma uniforme. Nos olhos de avelã, a melanina concentra-se mais no bordo exterior da íris e menos no centro, criando essas camadas de cor que os tornam tão únicos. Mas há mais. A dispersão de Rayleigh, o mesmo fenómeno que faz o céu parecer azul, desempenha um papel crucial nesses tons dourados e verdes que emergem consoante a luz. Esta combinação de fatores faz com que os olhos cor de avelã sejam geneticamente imprevisíveis. Mesmo com os testes de ADN mais avançados, os cientistas só acertam entre 50% e 80% dos casos quando tentam prever esta cor de olhos. É como se a natureza tivesse decidido manter este segredo parcialmente oculto. Para entender porque é que os olhos cor de avelã prosperaram na Ibéria, devemos viajar no tempo até há 45 mil anos, quando os primeiros Homo sapienses chegaram à península. Estes pioneiros tinham olhos escuros, adaptados aos intensos raios solares de África. Mas a história mal tinha começado. Durante o Paleolítico Superior, há uns 35 mil anos, chegaram os caçadores-recoletores do norte da Europa. Estes portavam uma mutação fascinante: olhos azuis, mas surpreendentemente, pele escura. Era uma combinação que desafia as nossas percepções modernas, mas que teria consequências genéticas profundas. O verdadeiro ponto de viragem chegou há 8 mil anos com a Revolução Neolítica. Os primeiros agricultores, provenientes da Anatólia, a atual Turquia, trouxeram não só o conhecimento da agricultura, mas também novos genes. Tinham olhos predominantemente castanhos e pele mais clara do que os caçadores-recoletores. Quando estes dois grupos se encontraram na Ibéria, começou uma mistura genética que duraria milénios. Há 4.500 anos, a Ibéria experienciou a sua maior revolução genética. Das estepes do Cáucaso chegaram povos nómadas portando carros, cavalos domesticados e, crucialmente, o haplogrupo R1b que hoje caracteriza 70% dos homens espanhóis. Esta migração foi tão maciça que se estima que até 40% do ADN ibérico atual provém destes povos das estepes. Trouxeram consigo uma genética intermédia que se converteria no caldo de cultura perfeito para os olhos cor de avelã. Não eram nem completamente do norte nem do sul, mas sim uma síntese que encaixava perfeitamente na geografia ibérica. A Península Ibérica converteu-se num cruzamento de caminhos único no mundo. Durante os séculos seguintes, vagas de fenícios, celtas, romanos, visigodos e posteriormente, durante 8 séculos, populações do norte de África adicionaram novas camadas a este mosaico genético. Cada conquista, cada migração, cada intercâmbio comercial deixou a sua marca no pool genético ibérico. Os fenícios trouxeram genes levantinos, os romanos introduziram diversidade mediterrânica e os povos norte-africanos adicionaram alelos que favoreciam pigmentações intermédias. É crucial entender que os olhos cor de avelã surgem precisamente nestas zonas de mistura genética. São mais comuns em populações onde se fundiram ascendências de olhos claros e escuros durante gerações. A Ibéria, com a sua história de constante fluxo genético, converteu-se no laboratório perfeito para esta evolução. A posição geográfica da Ibéria não é casual nesta história. Situada entre o gelo dos Pirineus e o calor do Saara, entre o Atlântico e o Mediterrâneo, a península ocupa uma zona climática temperada onde uma pigmentação intermédia oferece vantagens evolutivas. Demasiada melanina e bloqueia-se a síntese de vitamina D solar, essencial para a saúde óssea. Muito pouca melanina e aumenta o risco de dano por radiação UV. Os olhos cor de avelã, com o seu nível intermédio de pigmentação, representam um equilíbrio perfeito para este clima mediterrâneo. Esta adaptação não ocorreu de um dia para o outro. Foi o resultado de milhares de anos de seleção natural gradual, onde indivíduos com pigmentação intermédia tinham ligeiras vantagens reprodutivas neste ambiente específico. Há outro elemento fascinante nesta equação: a seleção sexual. Os olhos cor de avelã possuem uma qualidade quase mágica. Mudam consoante a luz, a roupa, até o estado emocional. Este polimorfismo torna-os únicos e, evolutivamente falando, isto pode ter sido uma vantagem. A raridade atrai. Estudos sugerem que traços invulgares podem influenciar a atração sexual, e os olhos cor de avelã, pela sua escassez mundial,
teriam chamado a atenção durante séculos. Talvez tenham sido inconscientemente selecionados por gerações de ibéricos, não por necessidade biológica, mas por algo tão humano como o desejo. As análises genéticas modernas de populações ibéricas revelam uma diversidade extraordinária. O ADN autossómico espanhol mostra uma mistura complexa, aproximadamente 60 a 70% da ascendência de agricultores europeus precoces, 20 a 25% de caçadores-recoletores ocidentais e 10 a 15% da ascendência das estepes. Mas há mais camadas. Em certas regiões, especialmente no sul, detectam-se vestígios da ascendência norte-africana que oscila entre 1% e 11%. No norte, encontramos influências celtas mais marcadas. Esta diversidade regional explica porque é que os olhos cor de avelã não se distribuem uniformemente pela península. As comunidades sefarditas, presentes na Ibéria durante séculos, também deixaram a sua marca genética, particularmente associada a variantes que favorecem cores de olhos intermédias. Embora muitas destas comunidades tenham sido expulsas em 1492, o seu legado genético permanece entrelaçado no ADN ibérico. Aprofundemo-nos na mecânica molecular. O gene OCA2 produz uma proteína crucial para o transporte de aminoácidos nos melanócitos, as células que fabricam melanina. O seu vizinho, ERK2, atua como regulador, controlando quando e quanto o OCA2 se expressa. A variante RS12913832 no ERK2 é particularmente fascinante. O alelo ancestral lá permite uma expressão normal do OCA2, resultando em olhos escuros. Mas o alelo derivado G, que surgiu há uns 42 mil anos, reduz esta expressão, criando olhos mais claros. Os olhos cor de avelã surgem quando há uma combinação específica destes alelos que produz uma expressão intermédia. Em populações ibéricas, encontramos frequências únicas destas variantes que favorecem os fenótipos intermédios. É como se milhares de anos de mistura genética tivessem calibrado perfeitamente estes genes para produzir a gama de cores que vemos hoje. Os olhos cor de avelã desafiam os modelos genéticos simples. Não seguem as leis de Mendel de dominância e recessividade. Em vez disso, exibem herança poligénica, onde múltiplos genes contribuem para o fenótipo final. Genes como IRF4, TYR, TYRP1, MC1R e SLC24A5 também influenciam a pigmentação ocular. Cada um contribui com pequenos efeitos que, combinados, criam um espectro complexo de cores que caracteriza os olhos cor de avelã. Esta complexidade genética é parte do que os torna tão imprevisíveis e fascinantes. Uma das características mais intrigantes dos olhos cor de avelã é a sua aparente capacidade de mudar de cor. Não é uma ilusão, é ciência pura. A distribuição irregular de melanina na íris significa que diferentes comprimentos de onda de luz são absorvidos e refletidos de maneira distinta consoante as condições. A luz solar direta pode realçar os tons dourados devido à dispersão de Rayleigh. A roupa de cores específicas pode fazer com que sobressaiam os verdes ou castanhos mediante contraste. Até mudanças no diâmetro pupilar por emoções ou iluminação podem alterar a percepção da cor ao mudar a proporção visível da íris pigmentada. Os olhos cor de avelã não se distribuem uniformemente pela Ibéria. Os estudos mostram concentrações mais altas em certas regiões que refletem padrões históricos de migração e assentamento. As zonas costeiras mediterrânicas mostram frequências particularmente altas, provavelmente devido a séculos de intercâmbio comercial e cultural. As regiões do interior, especialmente aquelas que foram fronteiras durante a Reconquista, também apresentam diversidade notável, resultado da mistura de populações cristãs, muçulmanas e judaicas. Em Portugal, os padrões são similares, mas com as suas próprias particularidades, refletindo a história única lusitana de exploração atlântica e contactos com a África subsaariana e a Ásia. Os olhos cor de avelã não são só uma curiosidade estética, têm implicações médicas reais. A quantidade intermédia de melanina torna-os mais sensíveis à luz do que os olhos castanhos, mas menos do que os azuis. Isto pode afetar o risco de certas condições oculares e a necessidade de proteção UV. Evolutivamente, representa um fascinante exemplo de como as populações humanas se adaptam a ambientes específicos. A sua prevalência na Ibéria sugere que ofereceram vantagens neste nicho ecológico particular durante milénios. Num mundo cada vez mais globalizado, que futuro tem os olhos cor de avelã? Paradoxalmente, a sua raridade mundial poderia assegurar a sua persistência. Como traço recessivo complexo, podem esconder-se geneticamente durante gerações antes de reaparecerem. As análises genéticas modernas estão a revelar nova complexidade na herança da cor dos olhos, sugerindo que há muito mais por descobrir sobre estes genes e as suas interações. Quando se olhar ao espelho e vir esses olhos que mudam do verde para o dourado para o castanho, lembre-se que está a ver 40 mil anos de história humana. Cada matiz conta uma história de caçadores paleolíticos, agricultores neolíticos, guerreiros das estepes, comerciantes fenícios, legionários romanos e as inúmeras gerações que chamaram lar a esta península única.
Os olhos cor da avelã da Ibéria não são só uma cor, são um testemunho vivo da nossa capacidade humana para nos adaptarmos, misturarmos e criarmos algo bonito a partir da diversidade. São a prova de que em genética, como na vida, a mistura cria magia. Nos seus olhos cor da avelã está gravada a épica história da Ibéria, ponto de encontro de continentes, crisol de culturas e laboratório genético que deu origem a uma das características mais bonitas e misteriosas da nossa espécie. Se esta viagem pela genética dos seus olhos o fascinou tanto como a mim, não se esqueça de subscrever e ativar o sino de notificações. Neste canal exploramos os segredos ocultos no nosso ADN e descobrimos como a história antiga continua viva em cada um de nós. Tem olhos cor de avelã? Conte-me nos comentários se notou que mudam de cor e onde nasceram os seus antepassados. A história continua com cada geração e você é parte dela.